Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dizendo isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Meus amigos, depois do massacre diante do Palmeiras, na última quarta-feira, o elenco rubro-negro não teve folga e já se reapresentou ontem, quinta-feira, iniciando a preparação para a partida diante do São Paulo, amanhã, sábado, 21h30, no Morumbi. Na reapresentação de ontem, os jogadores que começaram como titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e os demais se movimentaram no campo com atividades físico, técnica e táticas. A grande expectativa da reapresentação era a situação de Everton Cebolinha, que deixou a partida contra o Palmeiras com uma lesão muscular no músculo posterior da coxa, devendo fazer um exame de imagem o quanto antes para que seja determinado o grau da lesão e o devido tratamento a ser utilizado na sua recuperação. O que é certo, meus amigos, é que, além de Cebolinha não ir para o jogo contra o São Paulo, Luiz Araújo também não estará presente diante do time paulista, uma vez que estará cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, tomado diante do Atlético Goianiense, assim como também o centroavante Pedro. Então já temos 3 desfalques confirmados diante do São Paulo: Cebolinha, Luiz Araújo e também o centroavante Pedro. Se Luiz Araújo está fora, Bruno Henrique deve estar de volta diante do São Paulo, ele que treinou ontem, quinta-feira, sem nenhuma limitação de movimentos. Portanto, tudo indica que ao perdermos Cebolinha, ganharemos Bruno Henrique. Ô, notícia boa, né? As novidades no treinamento de ontem à tarde no CT Ninho do Urubu foi a presença de Lohan e também Schola no grupo que se prepara para enfrentar o São Paulo. Podemos aí ter, pela primeira vez, o Schola incorporado aos profissionais e podendo ser relacionado para a partida diante do São Paulo. Muito questionado por parte da torcida do Flamengo, o meio-atacante Luiz Araújo foi eleito na partida contra o Palmeiras como o craque da torcida, muito merecedor, porque se tem um cara que se dedica do primeiro minuto ao último que está no campo, é o Luiz Araújo. É o único que tem coragem de chutar de fora da área, mesmo errando. Mas às vezes ele acerta. Então, muito merecido. Palmas para o Luiz Araújo, que é um jogador de grupo e um jogador importantíssimo no esquema do treinador Tite. Procurávamos há tanto tempo por um capitão sem sucesso. E ele sempre esteve no grupo do Flamengo. Dizer que o Gerson é um dos jogadores mais regulares do time do Flamengo nesse momento é redundante. Agora, falar que ele se encontrou e desempenha com eficiência a função de capitão do time é ser justo e agradecido. Valeu, Coringa, você se reinventou no futebol do Flamengo a partir do momento que virou o nosso capitão. É nítido também, meus amigos, a evolução e o crescimento de Eric Pulgar, principalmente nos últimos 2 jogos contra o Atlético Goianiense e Palmeiras. Em ambos, ele participou de jogadas que resultaram em gol pelas 2 últimas partidas. Podemos sim ter a esperança de que o Pulgar das boas jornadas da temporada passada está de volta e quem ganha com isso é o Flamengo. Meus amigos, a comissão de arbitragem da CBF definiu o nome do gaúcho Rafael Klein como árbitro da partida entre São Paulo e Flamengo amanhã, sábado, no Morumbi, em São Paulo. O Flamengo faz seu último treino hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu. À tarde embarca para São Paulo, onde Tite define o time que enfrenta o São Paulo amanhã no Morumbi. O Flamengo anunciou que o início das vendas de ingressos para a final do Mundial Sub-20, que estava marcada para ontem, quinta-feira, dia 1º, foi adiado.
O clube vai informar uma nova data em breve. A partida entre Flamengo e Olympiacos da Grécia acontecerá no dia 24 de agosto, no Maracanã. O Flamengo finalizou o mês de julho com 76,1% de aproveitamento, somando 5 vitórias, um empate e uma derrota, além de marcar 14 gols e sofrer apenas 7. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que demitiu Vinícius Monte Custódio em edição extraordinária do Diário de ontem, do Diário Oficial do Município do Estado de ontem, quinta-feira. Isso porque o advogado é servidor comissionado da Assessoria Jurídica da Secretaria Estadual do Ambiente e, portanto, não adotou postura compatível com o cargo. Disse o governador, abre aspas, para Cláudio Castro. Ele é um servidor comissionado, ocupa um cargo de confiança do governo do Estado e não pode advogar contra instituições. Nós estamos falando do advogado Vinícius Montes Custódio, que entrou com aquela ação popular que quase impedia o Flamengo de participar e de arrematar em leilão o terreno do gasômetro. Meus amigos, a partida entre São Paulo e Flamengo, amanhã, sábado, 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão em TV aberta e TV fechada pela Globo/Premier para todo o Brasil. A narração será de Gustavo Villani, com comentários do Maestro Júnior e também do ex-jogador Caio Ribeiro. Com informação trazida ontem pelo jornalista Mauro César Pereira, hoje, sexta-feira, o ex-vice-presidente do Flamengo, Valim Vasconcelos, vai lançar oficialmente a sua candidatura à presidência do Flamengo. Com a chegada de Valim à candidatura a presidente do Flamengo, já são 4 os nomes que vão postular, exercer o cargo de presidente do maior clube desse país. Se não, vejamos. Rodrigo Dunch, apoiado por Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Batista Ubap, que vem também, e Maurício Gomes de Mato, ex-vice-presidente de embaixadas e consulados do Flamengo, e agora Valim Vasconcelos, ex-vice-presidente do Flamengo. Rebeca Andrade, esse é o nome da fera, atleta rubro-negra e da seleção brasileira, ao conquistar ontem a medalha de prata em Paris, tornou-se a primeira brasileira a conquistar 4 medalhas em Jogos Olímpicos, ultrapassando os 3 pódios da Fofão e da Maíra Aguiar, que também tinham 3 e eram recordistas. Agora, Rebeca Andrade superou as duas e pode aumentar essa diferença, porque hoje é dia de vencer outras medalhas. O Flamengo e seu vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foram julgados no STJD ontem, quinta-feira, por ocorrências na vitória por 2-1 diante do Grêmio, no Maracanã, no dia 13 de junho, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dirigente Marcos Braz foi absolvido, porém, o Clube de Regatas do Flamengo foi multado. A multa foi no valor de R$3.000. Bom, meus amigos, em 54 partidas disputadas pelo Flamengo sob o comando de Tite, em apenas uma vez o Flamengo perdeu por 3 gols de diferença, placar que precisa acontecer para que o Flamengo não se classifique para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras. Foi o ano passado, quando no Maracanã o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 3-0. Meus amigos, o centroavante Pedro Guilherme, o Pedro Queixada, ao marcar diante do Palmeiras na última quarta-feira, chegou a 29 gols oficiais no ano, 31 se contarmos os amistosos, e se aproximou do seleto grupo de 5 maiores artilheiros da história do Maracanã. Com 93 gols no tempo sagrado do futebol, o artilheiro Pedro está a 1 gol de entrar para o top 5. Vejam aí quem está no top 5. Em primeiro, disparadíssimo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, com 334 gols. Em segundo, outro grande ídolo, só que da torcida vascaína, Roberto Dinamite, com 193 gols. Em terceiro, Romário, que jogou tanto em Flamengo quanto o Vasco, 187 gols. Em quarto, Luizinho Lemos, 171 gols. Em quinto, Quarentinha Ivaldo, com 94 gols. E em sexto, Pedro, do Flamengo, com 93. Portanto, o Pedro fazendo mais um gol
entra para o seleto grupo dos 5 maiores artilheiros do Maracanã. Bom, o Flamengo fechou uma parceria com um novo clube no continente africano. Trata-se do Kiala FC, da Angola. O time angolano foi fundado pelo casal Mico Freitas e Kelly Freitas. A parceria, que promete ser promissora, tem como objetivo fortalecer laços entre os dois clubes e criar novas oportunidades para jovens talentos, assim como aconteceu com o Grande Chola, que ontem treinou com os profissionais e tem possibilidade de ser relacionado para a partida contra o São Paulo. O Flamengo recusou a proposta do Rennes, da França, pelo zagueiro Fabrício Bruno, que pretendia pagar ao Flamengo 14 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo não vai fazer contraproposta, porém está aberto a receber nova proposta. Isso quer dizer que o Flamengo tem interesse de vender, sim. Se o Flamengo quebrou o recorde de público na Copa do Brasil diante do Palmeiras, esta não foi a única marca quebrada na noite da quarta-feira, pois a responsável pela transmissão exclusiva do duelo com imagens, o streaming Amazon Prime, conseguiu a melhor marca da própria história com transmissões esportivas do Brasil. Que esse Flamengo não fizer, ninguém no futebol brasileiro faz, essa que é a verdade. E aqui, só lembrando, que o Flamengo não perde para o Palmeiras jogando no Allianz Parque desde 2017. Na ocasião, os paulistas venceram por 2-0 em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, essas foram as notícias. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!